Olá, gente, tudo bem? Nós estamos com mais um episódio aqui e o assunto da semana, né, foi esse bafafá envolvendo o grupo francês de varejo Carrefour. Eles, em nota, o CEO global da empresa, né, dessa grande empresa, chegou a se posicionar falando que não ia mais comprar carne produzida no Mercosul. E Mercosul, quem é o gigante da produção de carne no Brasil é Mato Grosso. O governador ficou bravo, gravou vídeo, né, repudiando o posicionamento do grupo Carrefour. As entidades também se manifestaram, o Sidfrigo, os frigoríficos do nosso estado, do Brasil. O ministro Carlos Favaro, que é daqui de Mato Grosso, também em posicionamento à presidência, repudiou a atitude do grupo Carrefour, que de uma forma não se sabe, quiseram preservar a produção deles lá, que é pequenininha, quase nada comparada com o Brasil, e deu maior bafafá. E aí, Grace, o que tem a ver? O que tem a ver isso no podcast? O que tem a ver no podcast é que o nosso mercado brasileiro, e especificamente Mato Grosso, está em ascensão já faz muito tempo e às vezes as pessoas nem estão sabendo. E com isso não tem nada de ruim que não venha, que não traga o bem. E antes de a gente começar a falar sobre isso, eu já vou logo antecipar que essa semana o Carrefour já pediu desculpas, né? Fez uma nota de retratação, inclusive dizendo que lamenta que a comunicação deles tenha sido percebida, tenha sido constatada dessa forma. Eles falaram que foi um problema de comunicação deles, que eles não souberam se comunicar sobre o assunto e acabou causando esse mal-estar. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com o presidente do IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, o querido Caio Penido, que está aqui com a gente, porque ele é expert em falar de carne boa, de carne de qualidade, de carne sustentável, né, Caio? Tudo bem? Tudo bom, Grace, você? A gente está bem e a gente, assim, está... a produção do programa queria conversar com os frigoríficos. Os frigoríficos falaram, olha, a gente repudia, vamos esperar mais um pouco, não estamos querendo posicionar. E aí eu tô sabendo que você veio da China recentemente, inclusive deu fila lá de chinês querendo comer a nossa carne. Mas antes de chegar nessa viagem, eu queria só que você me ajudasse a explicar para o nosso público qual que é o impacto do mercado europeu para as vendas de carne aqui em Mato Grosso. É relativamente pequeno, né, Grace? O IMAC, o estado de Mato Grosso, acho que já tem uma política há um tempo de fortalecer os laços comerciais com China, Ásia, Oriente Médio, né? E com a Europa, a União Europeia, a gente tem uma atitude mais jurídica, né? De combate à difamação negativa. Então, o IMAC tem escritório jurídico em Bruxelas, né? Discutindo a legislação europeia em relação ao desmatamento. Então, é um assunto para o setor do agro, para o governo, para as indústrias, para os pecuaristas, para os produtores rurais de grãos também, moratória da soja, moratória da carne, quer dizer, é um assunto antigo. E quem é do setor sabe que é uma injustiça, né? A gente está cansado de saber, né? A moratória da carne foi ali em 2010, né? Então, quer dizer, 14, 15 anos que a gente está assim, não dá para entender, a gente é o país que tem código florestal, conserva 64% do território, né? Tem uma produção a baixo carbono, um clima tropical, uma criação de gado, boa parte da vida do gado a pasto, né? Quer dizer, a gente só tem vantagens em relação, né, aos países europeus, por exemplo, né? E a gente, cada vez que eles questionam, a gente comprova nossa qualidade, nossa sanidade, nossa sustentabilidade, nossa conservação, nossas baixas emissões, né? Então, esse fato em si não surpreende o agro, né? Uhum. Surpreende, eu acho, a população aí mais urbana, que está mais desconectada disso, que está também vendo com certa desconfiança essa preocupação ambiental, né, francesa, que quer sempre escalar em cima da nossa biodiversidade, mas que na hora H, por um descuido, um despreparo de um CEO da Danone, de um CEO agora, né,
do Carrefour. Tivemos no passado também da campanha de comunicação do Bradesco, né? Acham que estão lacrando em cima da biodiversidade, que estão lacrando, fazendo média com o produtor francês e termina mentindo, né? Cometendo uma injustiça com o Brasil, que é a maior potência ambiental do mundo, a maior biodiversidade do planeta e que produz uma carne de alta qualidade. Então isso mostra um certo desespero da França, né? Como que a gente vai competir com esse Brasil, né? No próprio mercado interno deles. Então isso mostra que eles são nossos concorrentes, né? Então isso vem expor essa realidade que o agro já sabe, né? Que eles manipulam, né, os debates, financiam ONGs estrangeiras para vir no Brasil, interferir no debate interno, interferir nas políticas públicas, interferir nos grupos de trabalho que estão discutindo biodiversidade, clima, produção de alimento, né? Então é uma desconfiança que todos tinham, que agora está cada vez mais claro que boa parte dessa preocupação ambiental e climática é uma preocupação de proteger o produtor francês, o produtor europeu, a produção agropecuária francesa e europeia. E a gente tem que entender, eles estão desesperados, com razão. A gente é muito mais competitivo, a carne nossa chega mais barata, com alta qualidade, com sustentabilidade. Então, eles, sem ter argumento, vão partir para campanhas injustas, declarações, né, sem pé nem cabeça, um CEO despreparado, né, que não entendeu o que é sustentabilidade, deve estar lá com foco mais comercial, e foi tentar fazer média com o produtor francês, terminou queimando o segundo mercado deles, que é o Brasil, né? E foi ótima essa reação dos políticos brasileiros, né, da mídia, finalmente abraçando a causa e levando essa informação para o espectador comum, né, para o espectador consumidor de carne brasileiro, que a gente vai esclarecendo mais, trazendo mais verdade e espero que proporcionando a possibilidade do brasileiro ter orgulho, né, de ser um grande produtor de alimento, de ser um grande produtor de biodiversidade, de produzir, né, o Brasil é a maior potência, né, agroambiental do mundo, né? A gente garante segurança climática para o mundo, a gente garante segurança alimentar para o mundo. Então a gente tem que ser reconhecido e acho que esse debate vai vir aí para talvez avançar aí para uma classificação de países por biodiversidade, por emissões, né? Onde o Brasil consiga se posicionar bem e transformar isso em vantagem comercial, né? Vantagem competitiva, comparativa, né? Comparando o Brasil com a Argentina, com o Uruguai, com Estados Unidos, com a Austrália, né? Com os grandes produtores e exportadores de carne aí. Quem tem mais biodiversidade? É o Brasil. Quem tem melhor balanço de carbono por arroba produzido? O Brasil. Então, isso tem que ser transformado em valor, né? Em dinheiro pro produtor, pro pecuarista, para as indústrias, para o governo de Mato Grosso, governo brasileiro. Quer dizer, tem que ser uma fonte de orgulho e de melhorar a margem, né? Melhorar a receita. Então, acho que temos tudo para aproveitar esse deslize desse CEO despreparado para informar melhor a população brasileira e os consumidores globais, né? Focando sempre que nossos maiores consumidores é a Ásia e Oriente Médio. Europa é briga, né? Europa é só a gente mostrar para eles que eles não são mais os donos do mundo, né, Grace? Que agora tem um novo player aí que supera, né, praticamente a União Europeia em termos de produção, exportação, biodiversidade. Então, essa briguinha que eu senti, assim, aí você me corrige se eu estiver errada, né, porque você é da área, é tipo a dos Estados Unidos com a China, né? Eles quiseram meio que brigar com a gente. Eles produzem carne lá na França. Eles têm umas colônias agrícolas, é isso? Sim, né? Tradicionalmente... Mas são pequenas. São pequenas, né? Os países europeus ali, eles têm uma produção interna e termina que a nossa carne vai competir com a produção interna deles, né? Então, aí as carnes dos frigoríficos nossos vão para lá, para o supermercado deles. Eles são nossos concorrentes no próprio mercado europeu. Eles não são nossos concorrentes no mercado asiático. No mercado asiático e Oriente Médio, a gente disputa com Austrália e Estados Unidos. Eles nem chegam lá. Argentina, Uruguai, são esses os Canadá. É isso que a gente ouve falar na China, né? Mas o Brasil bem na frente, né? Em volume. Então, eles são nossos concorrentes no próprio mercado interno. E, Grace, uma coisa interessante, para eles, o produtor rural francês, europeu, já é subsidiado, né?
já é praticamente um funcionário público, né? Ele já entendi. recebe para produzir, porque além de garantir uma certa segurança alimentar ali interna, né? Dentro da própria Europa, né? Você vê, no caso agora, a guerra na Ucrânia, o medo, os países estão com medo de essa guerra escalar, né? Então, eles já garantem que tem que garantir que parte dessa produção de alimentos seja produzida lá dentro, né? E também tem uma questão social. A fixação do homem no campo lá preserva a cultura do interior da França, do interior de todos os países da Europa. Então, eles têm uma preocupação muito grande daquelas famílias se manterem no campo, produzindo carne, salame, queijo, especiarias, quer dizer, vinho, né? A economia francesa depende dessas pessoas estarem no campo. A parte cultural francesa depende dessas pessoas. Então, tudo que eles questionam no Brasil, a gente vai lá e supera, né? O Brasil... desmatamento. Não, na verdade somos conservadores, né? Só tem desmatamento quem tem biodiversidade. Vocês que não têm mais biodiversidade não têm desmatamento, mas não é que vocês estão melhor que a gente, né? Porque vocês já desmataram tudo, né? E então, fica exigindo dos outros. A gente não pode ser penalizado por ter conservado, né? Então tem um risco, né? Na União Europeia eles estão querendo fazer uma classificação de risco, né? Dos países que exportam produtos para a Europa, para eles fazerem uma classificação de risco querendo vincular a desmatamento, né? E o IMAC tem um escritório, né, de advocacia em Bruxelas, né, na sede da União Europeia, debatendo exatamente isso. Não, mas é uma injustiça, uma covardia contra o Brasil, né? A gente está sendo penalizado por ter biodiversidade, né? Então, em vez de ter a biodiversidade ser uma classificação positiva, eles estão classificando só o desmatamento. Então, os países que já desmataram tudo, que é o caso, né, boa parte deles, né, dos países desenvolvidos, se desenvolveram utilizando combustíveis fósseis, desmatando toda a biodiversidade, se tornaram ricos e agora se fecharam o clubinho dos países ricos, um monte de paizinho pequenininho ali, né, Espírito Santo, Rio de Janeiro querendo mandar no mundo, né, a dimensão dos países, né, pequenos, mas acostumados a controlar a política global, né, de alimento, de desenvolvimento. Então, o Brasil quebrou um pouco essa lógica, né, fornecendo para países que não têm condição de produzir. Oriente Médio, né, Ásia. A Ásia tem condições de produzir. A China é uma grande produtora, mas a população 1,5 bilhão de habitantes, então ela depende de importar, né? Então, ela importa nossos grãos para... entre outras coisas, para alimentar frango, suíno e bovino dentro da China, né? Então, porco e frango, ela consegue aumentar a produção internamente. Agora, gado, ela depende de pasto, né? Então, ela não consegue produzir muito gado na China. Então, ela depende cada vez mais do Brasil. Então, o Brasil está suprindo está melhorando essa qualidade alimentar, né? Aumentando a segurança alimentar, e isso incomoda, né, a Europa. Eu acho que incomoda os Estados Unidos, a Europa. Fala, poxa, o que esse Brasil aí, que era um país subdesenvolvido, importava alimento, agora está exportando e está quebrando todo o nosso war, né? Organizaram o mundo ali como eles queriam e a gente está estragando um pouco esse planejamento, né? Então, eu acho que eles têm que respeitar, né, o Brasil, respeitar Mato Grosso e tratar a gente como gente grande. Né? Agora, presidente, o que eu achei legal, e você até já ressaltou, eu queria puxar, inclusive, esse gancho que você ressaltou, é a questão da comunicação. Você que está aí junto ao IMAC, divulgando os nossos produtos, abrindo novos caminhos, mercados, né, levando informação, é uma missão árdua hoje em dia com a geração lacração, mimimi, né? Tudo isso que a gente enfrenta aí nas redes sociais e blá, blá, blá. E aí, numa crise dessa, os posicionamentos nos revelaram, aí o senhor fala se é ou não, mas eu acho que o senhor tem a mesma opinião, nos revelaram que as coisas estão mudando. Não teve aquela lacração da imprensa, que normalmente anos anteriores tinha, o pessoal inclusive foi à frente explicar, estamos aqui conversando sobre isso, já estamos desmistificando números e dados que antigamente era, não, o Brasil tem, Mato Grosso desmata, tem muito gado porque desmata. Não é bem assim, nós preservamos, acho 60%, né? 60% do mais de 60%. Mais de 60% do nosso território. Peraí.
Então, você acha que está mudando isso aí? Eu acho que está mudando. Eu acho que essas últimas eleições aí mostraram, né, uma guinada para centro-direita aí, né? Então, eu acho que se a gente for pensar, né, quais foram os fatores que influenciaram essa percepção deturpada da própria população brasileira, global, mas brasileira, que eu perguntava, Grace, para as pessoas, pergunto há 10 anos para as pessoas, quanto por cento do Brasil você acha que está destinado à conservação, tá, com biodiversidade? E as respostas variam entre 20% e 40%, média 30%. Não é nem metade do que a gente tem conservado. Então, por que essas pessoas têm essa visão tão distorcida, né? Tão enganosa, equivocada da realidade, né? Eu acho que isso leva a gente a olhar a comunicação, né? Os jornalistas. Então, eu acho que a Globo teve um papel importante nessa desinformação, né? Uma vez que toda vez que tinha que falar de biodiversidade, chamava a gente da WWF, do Greenpeace, né? Que ONGs ativistas, né? A estratégia deles é conservar através de campanhas de ativismo, né? Não é campanhas de informação verdadeira, né? Eles só vão falar do desmatamento, não vão falar da conservação, né? Uhum. Então é uma estratégia na cabeça deles. O mundo está acabando, a gente tem que mentir para conservar. Mentir ou omitir, né? Ser radical. Então vamos ser radical, vamos fazer campanha, vamos fazer barulho para chamar a atenção da mídia para a gente salvar o planeta, né? Vamos pensar que eles sejam bem intencionados, né? Sim. E terminam quem está financiando eles. Então a gente tem que olhar a rastreabilidade dos financiamentos dessas ONGs também, né? Muitas vezes quem está financiando são empresas, né, concorrentes nossas, de países europeus, dos Estados Unidos, da Austrália, que estão financiando essas ONGs para virem aqui limitar a nossa expansão, né? Então é uma coisa que temos que tomar muito cuidado. Então, é uma estratégia de mentir para conservar. Talvez, né, eles, né, seja uma época aí, 2010, por exemplo, quando veio a moratória da carne, depois a moratória da soja, né, era uma época que a gente não tinha o Código Florestal revisado, né, e a gente não tinha esse avanço no geomonitoramento para a gente saber quanto por cento do Brasil está conservado. Então, na época, a percepção é que o Brasil estava devastado. Eu lembro que para eu acessar essa informação, que era 62% na época, era uma dificuldade. Ninguém falava esse número. Essas ONGs sabiam desse número, mas eles tratam isso como um número secreto. Eles pensam assim, se a gente contar isso para o mundo, vai ter um desmatamento muito maior. Então, vamos omitir essa informação. Nossa. E vamos focar só em desmatamento. E as mídias compraram essa pilha. Então, acho que E aí está mudando a abordagem. Algumas ONGs, algumas mídias, alguns políticos surfaram essa onda. E acho que está mudando. Agora, não. Temos um Código Florestal, temos mais de 60% do território conservado. Estamos muito melhor que todos os outros países, né? Então, vamos agora esclarecer. E eu acredito que a gente tem que ter orgulho do Código Florestal. Ele tem que ser implementado definitivamente, sabe? Porque é um calcanhar de Aquiles quando a gente fala lá fora. Temos um Código Florestal, mas eles falam, mas não está implementado, né? Então, não está 100% implementado. Ele tem diversas complexidades aí pelo nosso excesso de biodiversidade, excesso de biomas, né? Uhum. Particularidades, áreas de transição, mudança de legislação, era 50%, foi para 80%, era 20%, foi para 35%, quer dizer, como cria um grau de dificuldade para um analista, né, para uma Secretaria do Meio Ambiente, para o IBAMA analisar e ser rápido, né, na aprovação de uma propriedade. Então, o código termina sendo um problema, né, para o produtor rural no curto prazo, mas no longo prazo eu acho que é uma vantagem para o Brasil, a hora que ele tiver implementado, todo mundo souber o que precisa fazer para regularizar a fazenda rápido, né, a gente conseguir superar aí os gargalos, que é o que o MAC está fazendo também com o Passaporte Verde, tentando criar aí um sistema mais ágil, né, de verificação, focado no mercado, né, não focado unicamente na Secretaria do Meio Ambiente, né, em órgãos ambientais, mas focado em um produtor estar seguindo a legislação brasileira e está apto a comercializar, né, as exigências do mercado. Se ele seguir, se eu crio gado na minha fazenda e eu sigo todos esses requisitos do código lá, tudo certinho, vocês me dão um selo verde, esse passaporte para eu vender meu produto fora? É o passaporte fora? verde. A ideia é a seguinte, hoje
as fazendas que fornecem gado diretamente para as indústrias, que são os fornecedores diretos, já são verificados, né? Então, toda a carne que está sendo abatida nas indústrias, 92% dos abates de Mato Grosso já são verificados pelo Ministério Público Federal e passam pelo diagnóstico socioambiental. Na hora que a indústria vai comprar, ela faz um diagnóstico socioambiental, ela contrata uma empresa de geomonitoramento e faz a verificação se tem embargos ambientais, sobreposição com áreas públicas, né, com reservas indígenas, com unidade de conservação, a parte trabalhista, se está na lista de trabalho escravo. Então é um check-up, assim, checklist. Um checklist ambiental, trabalhista, fundiário, principalmente, tá? Sanitário também. Então, já existe essa verificação em praticamente todo o gado, né, que tá sendo abatido. 100% do gado que é exportado já passa por essa verificação. Então, o que não está nessa verificação é alguma indústria menor, regional, que o objetivo do Ministério Público Federal é que todo mundo esteja seguindo a legislação brasileira. Então, já estamos bem na verificação dos fornecedores diretos, do gado que está indo para a indústria. O que o Ministério Público Federal está pressionando, e o que o mundo está pressionando o Brasil, o governador, quando vai para fora, é pressionado pela rastreabilidade do indireto, dos fornecedores indiretos, que é o produtor de bezerro. Então, os fornecedores que fornecem diretamente para a indústria já estão sendo verificados. Agora, o mundo está querendo... A China está começando a sinalizar que vai começar a exigir. Isso já está no protocolo de exportação para a China, mas ela não exige, porque ela sabe do grau de complexidade. Por que é a complexidade? Que a gente tem que levar esse checklist aí, está cumprido para os pequenos produtores. Muitos produtores de bezerro são pequenos produtores, estão em assentamentos. Então tem um grau de informalidade muito maior. Então, esse é o desafio do Passaporte Verde, aí da gente conseguir avançar com esse monitoramento, né, focado principalmente em desmatamento ilegal, levar isso para o pequeno produtor sem comprometer a cadeia, sem excluir o produtor. Porque não adianta você chegar lá e falar para esse pequeno produtor, você não está cumprindo o checklist, você está excluído da cadeia. Porque daí ele vai para a informalidade, ele vai para a ilegalidade, você termina criando duas categorias, né, de pecuaristas. Então, esse é o desafio e por isso que a necessidade da cadeia como um todo se preparar para isso, porque ninguém, né, o IMAC representa hoje o governo de Mato Grosso, indústrias frigoríficas e pecuaristas, né? E nenhum desses três quer matar a cadeia, não quer penalizar a cadeia, não quer excluir ninguém da cadeia. Né? Pelo contrário, a gente quer que todo mundo venha junto, a gente quer estimular, né, que essa adesão ao Passaporte Verde, no primeiro momento ela é voluntária, a gente quer que seja através de uma cesta de benefícios. Que esse produtor, ao aderir ao Passaporte Verde, ele vai ter acesso ao PREM, que é o Programa de Reinserção e Monitoramento, que produtores que têm algum embargo, que ele vai conseguir se resolver para o mercado. Ele não vai conseguir se resolver rapidamente para a SEMA, mas ele consegue se resolver para o mercado. Então, dentro do PREM, que tem uma costura do IMAC com o Ministério Público Federal, com a própria SEMA, né, a gente está conseguindo reinserir esse produtor para ele ficar na cadeia formal, no mercado formal. Senão ele vai para o mercado, vai para a triangulação, vai para uma questão aí que daí vai para esse gado sai do raio de ação aí da rastreabilidade do próprio governo. Daí perde isenção, perde arrecadação, né? Então é um perde-perde. A gente está querendo fazer um ganha-ganha, onde o produtor, o pecuarista que adere ao Passaporte Verde, ele tem acesso a essa reinserção ao mercado formal, uma solução mais rápida aí para suas questões ambientais. Ele também vai ter no outro pilar de desenvolvimento econômico, a gente quer também que ele tenha uma assistência técnica para ele conseguir melhorar sua gestão, melhorar sua genética dentro da propriedade, intensificar pastagens degradadas, né, melhorando o balanço de carbono por arroba produzida. Então, também é um eixo ganha-ganha, né, onde a gente melhora a qualidade da carne. A gente tem esse grande desafio de tentar melhorar a qualidade como um todo da carne do estado de Mato Grosso. E uma forma simples de melhorar essa carne é pela idade de abate, né? Então, reduzindo a idade de abate e melhorando. Aí você tem que ter uma genética melhor e uma nutrição melhor, né? Uma gestão melhor dentro da propriedade, o produtor vai ganhar mais dinheiro.
vai oferecer mais gado para as indústrias. As indústrias também vão ter mais gado, vão ganhar mais dinheiro. E o governo vai arrecadar mais, produzindo mais gado. Quer dizer, é um ganha-ganha para os 3 elos aí, para as pecuaristas, indústrias e governo. Se a gente fizer isso bem feito, com gente pragmática, com gente que entende do assunto, dialogando com os pecuaristas, dialogando com as indústrias, dialogando com o governo, né? Então, nesse debate, se você põe um xiita aqui no meio, né, vai começar com exigências, né, incabíveis, né? Então, acho que esse que é o grande diferencial do IMAC aí, que a gente do setor que está costurando isso, pensando em mercado, melhorar a qualidade da carne e garantir que a fazenda que tiver o passaporte verde, a carne dela com esse passaporte circula em todos os países do mundo. Sim. Dentro de um checklist verificável por terceira parte, quer dizer, uma coisa confiável mesmo, é uma confirmação de todos esses atributos que a gente está falando aqui, que a gente tem. Mas o mundo fala assim, mas como vocês comprovam isso, né? O código não está implementado. Então, a gente está superando esses desafios e encontrando uma maneira de garantir que essa carne tem todos esses atributos mesmo. Certo, presidente. Eu tenho uma curiosidade, que agora vamos falar de algo bem legal que vocês retornaram agora. Eles estiveram na China, lá com um stand de Mato Grosso gigante, lindão, que você vai ver aí nas imagens. Mas eu tenho uma curiosidade, assim, de bafafá de internet, né? Chinês come cachorro ou não? Carne de cachorro. Não sei se você consegue... Come ou não? Olha, eu tenho certeza que na Coreia comem muito, né? Na Coreia. Eu vi outro dia. Na China, acho que também não é uma... Ou é mito de internet? Não, eu acho que sim, é um hábito cultural, né? Eu fui para a Índia, na Índia uma boa parte da população é religião hindu e para eles a vaca é sagrada, eles acham um absurdo a gente comer gado, né? Certo. Então, na Coreia do Sul, eu estou falando que outro dia eu vi que estava tendo uma legislação para proibir o abate de cachorros na Coreia do Sul e a Associação dos Criadores de Cachorro falou assim, se proibir os abates a gente vai soltar em Seul 4 milhões de cachorros que estão no confinamento. Então, lá para eles é uma coisa super normal, né, comer cachorro, né? Na China a gente não vê isso no mercado, não é uma coisa super já foi comum. Quantas vezes na China? Fui 7 vezes já na China. Nunca viu lá carne de cachorro assim, o pessoal comendo? Nunca vi exposto assim em restaurante, não é uma coisa comum, mas acontece, né? Eu já fui em restaurantes mais tradicionais, você come estômago de peixe, sapo, água-viva, tem particularidades, né? É um povo que passou por muito sofrimento, muitas guerras, né? Muita fome, então eles se adaptaram comendo o que tinha. Então comiam... a primeira vez que eu fui, eu comi uma taturana fritinha, assim, um salgadinho de taturana seca, escorpião, grilo. Na primeira vez que eu fui, tinha mais. Hoje em dia, com essa globalização, ocidentalização ali das grandes cidades, você vê cada vez menos. O pessoal vai para lá, eu quero ver espetinho de escorpião. Tem que ir lá num lugar que é uma feirinha meio turística, né? É tipo aqui quando a gente quer comer uma galinhada com piqui, né? Lá é tipo isso agora, né? Eu quero ver... Comida típica, talvez algum restaurante mais regional, mais para o interior, né? A população chinesa vai mesmo e consome. Então, tem os seus hábitos alimentares muito diferentes do nosso, mas não... Mas estão apaixonados pela carne matogrossense, né? Apaixonados. Olha aí, querendo gente. se apaixonar mais ainda. Isso aí é uma fila, presidente. Conta pra gente. Que cidade que é? Xangai. Então, em Xangai, a gente tem 2 feiras gigantescas em Xangai, que é essa aqui, a CIE, é a China International Import Exposition. Então, essa feira, eu tive a oportunidade de ir na a primeira vez que aconteceu a primeira edição foi em 2018, se não me engano, foi no último evento que o ministro Blairo foi no governo do Michel Temer ainda. Então a gente conseguiu via IMAC ir junto com ele, e era uma proposta do Xi Jinping de fazer a maior feira do mundo para países que queriam exportar para a China. Então, para eles levarem seus produtos para facilitar para os importadores chineses irem em uma feira só e olhar tudo que o mundo está oferecendo para a China, nessa linha do cinturão, né, da nova rota da seda. Então, essa feira faz parte dessa estratégia. Eu, desde que assumi o IMAC nessa época ali, primeiro, né, entrei como colaborador em 2018,
já foquei totalmente na China. Eu falei, eu entro, mas eu quero focar na China, né? Já tinha aquela tendência, né, do boi China, 30 meses. Isso revolucionou a produção pecuária de Mato Grosso, do Brasil, né? A gente começou a reduzir idade de abate, produzir um gado de melhor qualidade, né? Era um desejo, mas precisou vir um acordo comercial com um grande player, que é a China, para transformar os métodos produtivos, genética, nutrição, gestão, né? E hoje a gente é um grande produtor e exportador de gado jovem, né? Então isso que a gente está tentando mostrar, que o gado que vai do Brasil é um gado jovem, é um gado de altíssima qualidade, né? Eles estão, como a Austrália chegou primeiro, a Austrália se colocou, que está lá pertinho, a Austrália se colocou como fornecedora de carne gourmet. E o Brasil é fornecedor de carne commodities, também é uma carne da alimentação, mas vai muito para a carne moída, para a indústria de processamento, né? Então a gente está tentando mudar isso e falar assim, não, o Brasil, a carne que está indo para vocês, eu falo para eles, o importador chinês que perceber que está comprando uma carne commodities, mas que é de alta qualidade, conseguir vender para o consumidor chinês, que é uma carne de alta qualidade, vai ficar rico, né? Porque ele está comprando um pouco mais barato, né? A carne da Austrália é mais cara para eles. E esse que eu acho que é um dos desafios do IMAC, do Brasil, do estado de Mato Grosso, a gente agregar mais valor a essa carne. Que além de ter a sustentabilidade, a conservação da biodiversidade, ser uma carne baixo carbono, ela também é de altíssima qualidade e tem segurança sanitária. Eles são muito preocupados com segurança sanitária. Então a gente tem uma parceria com uma ONG chinesa vinculada ao governo chinês. O que a gente pensou? Vamos tratar a China. Essas ONGs que atuam na Europa, Estados Unidos, perceberam que a gente não está ligando muito para a exportação para a União Europeia, que a gente está preocupado com a China. Então elas foram para a China. A gente chegou lá, essas mesmas ONGs tentando intermediar o Brasil com a China, falando em que a China tem que impor o desmatamento zero no Brasil. Então a gente chegou e falou, chega, tira essas ONGs, né? Vamos ter uma conversa direta, né? Mato Grosso com China. Então o IMAC, ele tem esse pré-requisito de promotor da carne de Mato Grosso, então de dialogar. Que eu acho que é falar com quem conhece mesmo, com quem conhece, está envolvido, então, né? Eu vou contar, Grace, um diálogo que a gente teve, um dos primeiros diálogos que a gente teve, uma reunião virtual com representantes do governo, principalmente dessa ONG, que é a intermediária entre o governo chinês e a gente. E eles começam a reunião assim, a gente quer carne de desmatamento zero e carbono zero. Eu falei, putz, grila, já vindo na onda do discurso da WWR, da WRI, que estão atuando lá com esse discurso, né? Estão em cima deles lá falando, tem que ser desmatamento zero, tem que ser carbono zero, carbono. E eu falei, gente, calma, vamos pensar de outro jeito, né? Vamos pensar de outro jeito. Quais são os outros exportadores, né, que mandam carne para a China? Austrália, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguai. Algum desses países tem mais de 60% do território deles coberto de vegetação nativa? Não. Falei, algum deles tem um código florestal que obriga a conservar biodiversidade, obriga a reflorestar as nascentes dentro das propriedades? Eles falavam entre eles, não, né, nenhum tem. Falei, então o que vocês querem não é a carne de desmatamento zero, vocês querem uma carne que conserve biodiversidade, certo? Certo. E falei, então é a carne que segue o Código Florestal Brasileiro. Então é a carne do Brasil. Vocês querem a carne de desmatamento ilegal zero. Então pressionem o governo brasileiro para implementar o Código Florestal. Justamente, desmatamento ilegal. Isso é muito importante. As pessoas gostam de confundir as bolas, né? Então a Europa aproveita, né, e tenta impor essa confusão para a China, que é o nosso maior mercado, que a gente não pode permitir. É isso que a gente está fazendo. Então a gente está falando, no Brasil a gente tem lei, a China tem que respeitar a lei brasileira, o Código Florestal, e pressiona os governos estaduais e federais brasileiros para implementar a lei, que é essa questão do monitoramento, da rastreabilidade, que eles estão querendo ter essas garantias, né? Sobre o carbono, eles falaram carbono zero. Eu falei, esse termo, né, na verdade não existe carbono zero, né, porque as emissões continuam. O que a gente faz é sequestrar parte dessas emissões, né? Então é um balanço. Qual país que tem carbono zero? Seria carbono neutro, né? Não é carbono zero. O termo que eles estavam querendo falar era carbono neutro, né? Tecnicamente falando. Eu falei, mas vamos comparar com esses outros países, né? O Brasil tem um clima tropical e majoritariamente o gado criado a pasto, né? Um gado que é abatido lá com
36 meses, 30 meses, né? Ele fica no confinamento 3 meses, 4 meses, né? No final, uma pequena parte, né, que vai para confinamento. Mesmo esse gado que vai para confinamento, ele viveu a maior parte da vida solto, né? Então é um país que tem um clima tropical e que o sistema produtivo ainda é majoritariamente a pasto, né? Falei, algum desses outros países tem um clima tropical? Não. Algum desses países tem o gado terminado a pasto? Boa parte do gado terminado? Não. Então eu falei, então vocês não querem carne carbono zero, vocês querem a carne baixo carbono. E isso Mato Grosso pode oferecer. Carne de desmatamento ilegal zero e carne baixo carbono. Então é isso que vocês querem, é isso que a gente quer. Então é esse tipo de diálogo que o IMAC faz, que a gente tem que estar esclarecendo o tempo todo. Fizemos um evento em Pequim, né, para esclarecer com os stakeholders, com os importadores chineses, com o governo chinês. Os chineses mostraram os cases de rastreabilidade interno deles, do gado do Tibete. Então a gente até se surpreende, fala, nossa, eles estão preocupados. Eles já estão desenvolvendo mercados para a gente comprar deles. Não, é para mercado Seria interno. isso? Eles querem colocar a carne chinesa como uma carne melhor, para eles agregarem esse valor lá dentro, uma carne que eles têm, estão desenvolvendo geneticamente para ter uma carne chinesa mais cara. Mas eles carne também... de laboratório que você fala? Não, eles têm no Tibete, eles têm pasto, eles têm uma região de pastagens, então lá eles têm uma produção de gado. Entendi. Eles têm uma... Aí já estão rastreando esse gado. Eles estão tentando reduzir dependência de outros países em relação ao alimento. Então na soja eles estão fazendo muita concessão, agora eles permitiram entrar a soja transgênica dentro da China. Então, para consumo humano ainda é convencional, mas uma boa parte para consumo animal eles abriram para transgênico, aumentou a produtividade, né, 30%. Então, com gestão, com tecnologia, mecanização, eles estão avançando na produção interna para reduzir dependência dos Estados Unidos, principalmente com esse risco dessa soft power aí, dessa guerra fria com os Estados Unidos que está se desenhando. Eles não querem depender tanto dos Estados Unidos e aliados, né? Austrália, Canadá, Estados Unidos, se dá uma briga, fica aquele bloco ligado, né, ali, o Reino Unido, que é aquele bloco deles ali não forte. vai ficar dependentes. E daí, de um dia para outro, eles param de fornecer, né, soja, carne para a China. Então, a gente fala isso também, o Brasil, Mato Grosso, a gente, junto com nossa carne, a gente é segurança alimentar, segurança climática e segurança política, né? Coisa que nenhum desses outros países oferece. Porque a segurança alimentar, a gente já somos o maior player, né, que eles importam mais carne do Brasil, mas o grande diferencial é que a gente pode aumentar a nossa produção. A Austrália, a Europa e os Estados Unidos já está estrangulado, eles já estão extremamente confinados, né, intensificados. A gente ainda tem, né, os estudos aí dizem que aproximadamente 50% das nossas pastagens ainda tem algum grau de improdutividade, de degradação que pode ser melhorado, né? A gente ainda pode melhorar a nossa genética, a nossa gestão, a intensificação dessas áreas degradadas, torná-las produtivas, né? Então a gente pode acompanhar o crescimento, o aumento do consumo por proteína bovina do chinês, né? Estava te mostrando aqui a média de consumo per capita na China de carne bovina, varia entre 7 e 8 quilos de carne bovina por ano, né? Então isso pode chegar em 50%, 40%, né? Quer dizer, pode multiplicar por, né? Então, que país que pode acompanhar esse crescimento de consumo? Então, os jovens chineses estão indo estudar na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, voltam para lá com o hábito de comer carne bovina, né? As redes de fast food, as redes de restaurante vão levando esse hábito de comer carne bovina, né? Os restaurantes chineses, para receber turistas, vão comprando carne bovina. Então, é uma tendência em aumentar. E o único país que pode acompanhar esse crescimento é o Brasil, e dentro do Brasil, o maior produtor, o maior rebanho é Mato Grosso. Então, a gente tem que estar conectado com a China e a Ásia, né? Você tem lá Hong Kong, é um grande importador, Vietnã, Indonésia como um grande potencial, né? O estudo dos países que vão crescer população nos próximos 50 anos é Indonésia, Nigéria, Egito, Paquistão, né? Então a gente tem que estar de olho nesses mercados que estão na Ásia e Oriente Médio, né? O foco comercial nosso e de ter os protocolos de exportações definidos entre nós é com esses países que é a nossa preocupação comercial. Com a Europa
é uma questão jurídica. A gente tem que ter um corpo técnico, diplomático, jurídico forte para a gente estar combatendo esse protecionismo deles disfarçado de preocupação ambiental. Então, ali é uma questão de fazer justiça, da gente ter corpo técnico para estar lá brigando, para colocar eles no lugar deles e fortalecer nosso comércio com a Ásia e o Oriente Médio. Certo. Presidente, nosso tempo já está bem estourado, mas eu queria só falar uma coisa, aí eu queria que você fosse mais breve, porque eu quero... Você sabia que quando a gente quer fazer um evento chique aí, vai no açougue, pede lá um corte gourmet, aí pede um ancho, que fala? Aí, eu não sei se tem outros cortes. Quais que tem famosos aí? Denver, picanha, ancho. E aí, Mato Grosso, que não é besta nem nada, tem um deles exclusivo, que a nossa carne é a mais top. Eu vou falar até do mundo, porque eu posso falar. E é que esse aqui é o nosso corte. O MT Steak. Esse é o MT Steak, né? Ele que carne que é, presidente? Grace, ele ele vem, é do dianteiro, é da paleta. Da parte dianteira do boi. Então a gente tipo aquela paleta que eu vou lá no supermercado comprar só que essa é a parte dianteira do dianteiro. Então a gente tradicionalmente no Brasil a gente acha que as carnes nobres estão mais no traseiro, né? Essas carnes que a gente citou. Mas aqui a gente lançou um desafio, né? Foi uma campanha de comunicação. Eu tinha vontade de fazer isso há muito tempo, porque você vai para os Estados Unidos, New York Steak, né? O ancho lá eles chamam de... Isso. O contrafilé lá é o New York Steak. Chega em qualquer lugar que era um New York Steak, né? É um bifão, um pratão steak, assim, né? São cortes associados a estados, né? Que terminam... Eu acho que eu vi ontem, eu tô assistindo a série Sopranos. E aí eu acho que eu vi ontem, inclusive, você falou, eu lembrei. É um pratão assim, de louça. E esse bifão com muita cebola. Então, é isso que vocês querem. Vocês querem que o nosso MT Steak chegue a esse nível. A gente quer popularizar o MT Steak para ser um corte nacional, que o cara vai chegar lá no Nordeste, o turista vai chegar lá no cardápio e vai estar lá o MT Steak. porque é o corte de Mato Grosso. Então, eu sempre tinha essa coisa. Por que nós, grandes produtores de pecuária, não temos um corte com o nome de um estado nosso, do estado maior produtor de carne? Então, no IMAC, na parte de comunicação de promoção da carne, é o nosso carro-chefe, o MT Steak, a gente fez um reality show, né, na televisão, expandindo esse debate da qualidade e da sustentabilidade, saindo dessa bolha do agro, político, indústria, pecuarista e governo, expandindo para os churrasqueiros, que é os apaixonados aí por churrasco, que são, né, super comunicadores, os chefes de cozinha, os açougueiros. Então a gente abriu um edital que tinha que achar um corte criativo que trouxesse benefícios econômicos e que também trouxesse aí divulgar, né, todos os atributos de Mato Grosso. E fosse saboroso, né? E saboroso. Então esse aqui foi um grande achado do Paulo Cruz, que foi o churrasqueiro aí que ganhou o concurso. E se eu quiser comprar esse corte, eu tenho para comprar hoje? Esse é o nosso grande desafio nesse momento. Hoje ele está na Celeiro, eles estão produzindo, o Frigosul começou a produzir, mas nosso grande desafio é que JBS, Marfrig, Minerva, os grandes aí comecem a produzir em larga escala para dona de casa, o churrasqueiro, quando quiser chegar lá, quer um MT Steak, ter na gôndola. Aí, não quero picanha hoje, eu quero MT Steak. E ele é um corte, você viu lá na China, né? Ano passado até a gente jogava fila, né? Do stand. Mostrei lá na China, Alan, os chineses... Lá no stand tem. Você olha aqui, a gente corta ele fatiadinho e ele é super prático de servir na bandejinha. Então ele é muito suculento. A gente fala que é um filé mignon do dianteiro. Como ele fica em cima da pata, ali em cima da paleta, é uma área de muita movimentação, muita irrigação, passa muito sangue. E isso deixa ele mais suculento, mais saboroso. Ele é muito saboroso. E todo o MT Steak que você comer vai ser bom. Ele, não importa se é de Nelore, se eu não souber fazer, ele sai bom? Ele não tem tanto marmoreio, ele sai bom. Ele serve para culinária de casa, para bife, para picadinho, para estrogonofe e também serve para grelha. Então, um corte versátil, sem osso, então a gente pode exportar ele para a China. Então, a gente escolheu, falou, esse é o carro-chefe para a gente exportar. E ano passado foi a primeira vez que a gente teve o stand de Mato Grosso na CIE. Foi o único estado do Brasil a ter o stand próprio ano passado, né? Aí a gente é um exemplo, olha né? Lá na feira.
Esse é um ancho que estava do lado, o MT Steak ali é o Cezinha, um brasileiro que mora lá, que prepara as carnes pra gente. Então, ano passado a gente jogava essa fila, os chineses começaram a fazer a fila muito grande, a gente direcionou a fila pro stand da Argentina. Começou a atrapalhar o stand da Argentina. Hermanos, com licença. Esse ano acho que a Argentina não quis ficar perto da gente. Falou, vamos para outro galpão, né? Aqui tem o steak e o ancho, né, Alan? Você consegue tava botar o lá? steak, tava o ancho e o MT Steak. O MT Steak, aqui acho que é só o ancho. Que o ancho tem a gordura ali no meio, né? O MT Steak não tem essa gordura no meio. Nossa, né? é slim, gente. É um filé assim, ó. E saboroso. Então é um sucesso, fila, imagina, carne de graça lá, boa, de qualidade, os chineses ficaram loucos. Presidente, eu espero que logo aí os grandes frigoríficos possam adotar o nosso MT Steak, que a gente possa comprar aí e levar para outros estados e falar, e quem sabe levar para outros países aí, sei lá, vai viajar para os Estados Unidos, quer levar uma carne brasileira para fazer um churrasco na casa de um amigo, leva lá o nosso MT Steak, né? Olha, parabéns pelo seu trabalho, não é fácil falar de carne, de sustentabilidade, brigar com esses países aí. É muita coisa, né? É muita coisa. Tanto que você tá tendo noção aí, né? Uma briguinha com o Carrefour, olha o rolo que deu. Imagina essa equipe do IMAC aí que tá, ó. Isso aí é só a ponta do que o IMAC aguenta, viu? Então eu queria agradecer você por ter vindo aqui. Muito obrigado obrigado por ter dividido esse conhecimento com a gente. É muita coisa legal que está acontecendo, que às vezes a gente da imprensa fica muito aqui no factual e esquece que Mato Grosso está expandindo aí. Obrigada, presidente. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco essa tendência do mundo, né, e como a gente está tentando antecipar para garantir mercados, abrir novos mercados e alertar esse pequeno produtor de bezerro que a régua está subindo, né, tem que se preparar, tem que buscar auxílio, temos que nos organizarmos, porque ninguém pode ser excluído. Mas para isso todo mundo vai ter que ter esse debate, esse diálogo, né? E eu acho que é interesse de todos, mas a gente tem que se preparar. Esse pequeno, tem algum lugar que ele possa procurar para pegar um auxílio, para saber o que faz, para não ficar de fora? Eu acho que vale a pena entrar no site do IMAC, entender o passaporte verde, né? A parte de regularização ambiental é SEMA, né? Então, eu acho que os pequenos produtores têm que começar a se organizarem em cooperativas, associações ou vinculados aos sindicatos rurais, porque os grandes conseguem se organizar com mais facilidade, tem mais recursos, contratam um engenheiro ambiental, um jurídico, consegue ir se adequando com mais velocidade. E esse pequeno produtor tem que se agrupar, tem que buscar ajuda aí de assistência técnica, talvez, né, das associações, né, a Acrimate, né, no caso o próprio IMAC. Tem que ir dialogando, gente. É uma coisa que está sendo construída, né, então a gente tem que demandar soluções, né, e uma solução que não exclua ninguém. Esse é o fundamental. É o ponto-chave. Não vamos penalizar esse pequeno produtor, você está excluído da cadeia, porque é isso que a Europa às vezes prega, né? Na legislação europeia é uma das nossas brigas. Não, vamos excluir quem tiver com irregular. Não é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo vá avançar junto e a gente vai dar condições, um caminho pragmático e possível de regularização ambiental. Então é isso que a gente vai ter que construir junto. Então vamos nos antenando por enquanto. Vai ter prazo, né? Já no mapa, né? Tem o grupo de trabalho do Ministério da Agricultura e da Pecuária Nacional, então está discutindo esse prazo, vai ser um prazo longo, né? Então é uma discussão que está sendo definida ainda prazo, mas já se definiu que vai ser uma identificação individual. E agora a cadeia quer o máximo de tempo possível sem comprometer as vendas, as exportações. Então é como a gente ter um protagonismo sem comprometer a cadeia. Como garantir os mercados sem prejudicar a nossa cadeia. Então é mão firme e agulha fina, entendeu? E é isso que a gente está tentando costurar, dialogando sempre com os maiores interessados, sem ser aquela coisa de fora para dentro, que vem da Europa para cá, que vem dessas ONGs internacionais, com desmatamento zero, com carbono zero, sem noção da realidade. Então, acho que esse que é o diferencial do IMAC, que a gente é do setor, né? Então, a gente consegue avançar dialogando. Espero que seja realmente o que a gente quer, um ganha-ganha, uma cesta de benefícios para esse pecuarista aderir voluntariamente ao passaporte verde. Ele vai ter acesso ao desembargo mais rápido ou uma reinserção no mercado, né? Ele vai ter
está estudando uma cesta de benefícios tributários fiscais com a Secretaria da Fazenda, também está em andamento, um acesso a um crédito especial de bancos que vão ver que esse produtor está dentro do passaporte verde, está sendo monitorado, ou assistência técnica com o Senar, quer dizer, a gente está discutindo, e ele ter acesso também aos mercados de crédito de carbono e de serviço ambiental. Então, agregar valor ao produto carne, criar valor na biodiversidade no crédito de carbono e melhorando a gestão, a genética, a intensificação, o produtor ganha mais, a indústria ganha mais, o governo ganha mais, e não queremos deixar ninguém para trás. Ninguém para trás. E você que está com a gente até agora, aproveita e se inscreve no canal, curte, comenta, vê aí qual que é o seu corte de carne favorito. Fala aí pra gente. E se você já conheceu o MT Steak, também fala. Se inscreve, curte, comenta. E até o próximo episódio, hein? Deixa seu comentário aí. Até mais.